Olá, sejam bem-vindos. Estamos de volta no canal Palavra que dá vida ao homem. Você é o nosso convidado para juntos meditarmos um pouco na Palavra de Deus. Vamos ler hoje o Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 28 e 29, que diz assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando observou o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Palavra de Deus, uma passagem maravilhosa, onde nós vemos que os discípulos estavam navegando e Jesus não se encontrava no barco. Então levanta-se uma tempestade no mar, as águas estão agitadas, o vento sopra, e no meio da tempestade eles olham e observam que alguém está andando sobre as águas. Tomado de temor, tomado de pavor, assustado com toda aquela situação e com aquilo que era sobrenatural aos seus olhos, alguém andar por sobre as águas no meio de uma tempestade como se fosse um dia normal. Os discípulos agora ficam preocupados, assustados e atemorizados. Neste momento, nós vamos observar que Pedro ele toma a frente, como era de costume, ele sempre tomar a frente, e ele vai e diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus diz: venha. Imediatamente Pedro ele sai de dentro do barco e começa a andar sobre as águas. Quando nós olhamos para Pedro, nós vemos aquele que gosta de sair da fase ou da zona de conforto. Pedro não estava satisfeito em ficar dentro do barco, não, ele queria mais. A tempestade assustava a todos, mas Pedro ele quer enfrentar a tempestade se aquele que está andando sobre as águas for o seu Jesus. Se aquele que está no meio da tempestade é Jesus, então Pedro quer ir ter com Jesus no meio da tempestade. Haverá momentos em que você não encontrará Jesus no conforto da sua casa. Você não encontrará Jesus no conforto do seu quarto. Você não encontrará Jesus no seu canto de orações. Há momentos em sua vida que você não encontrará Jesus na bonança ou na paz. Haverá momentos em que, para encontrar Jesus, você terá que adentrar em tempestades, terá que adentrar em desertos, terá que adentrar em cavernas, terá que adentrar a lugares onde ninguém nunca imaginaria encontrar Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus ele não tem um lugar específico para falar com você e às vezes se faz necessário conduzi-lo a outros lugares. Os discípulos no barco são açoitados pela tempestade, mas na tempestade existia Jesus. Jesus está na tempestade. Jesus está no deserto. Jesus está no vale. Jesus está na casa. Jesus está no quarto. Jesus está na igreja. Jesus está em todos os lugares. E em cada lugar há uma oportunidade de você ouvir, de você ver e de você acompanhar a mão do Mestre sobre a sua vida. Pedro olha e diz: Jesus, se é o Senhor que está aí, eu quero ir ter contigo no meio da tempestade. Se o Senhor está no meio da tempestade, então eu também quero estar com o Senhor no meio da tempestade. Porque quando o Senhor está no meio das coisas, quando o Senhor é o centro das coisas, quando o Senhor é o centro de tudo, quando o Senhor é o meu centro, então a tempestade não me mata, o mar não me traga, o deserto não me consome, o sol não me afasta, a chuva não me detém, porque o Senhor está no centro da situação, no controle da situação, no momento onde eu não conseguiria imaginar, o Senhor está lá. Pedro é o típico exemplo daqueles que querem encontrar Jesus na tempestade, que querem estar com Jesus em todos os momentos. Mas Pedro não é super-homem. Pedro não é herói, Pedro não tem superpoderes, Pedro não é superior aos que ficaram no barco, embora fosse ele o mais ativo naquele momento. Pedro ele não tem bola de cristal, ele não tem nada que o torne sobre-humano.
E à medida que Pedro ele começa a andar sobre as águas e se maravilha por estar fazendo aquilo, ele perde o foco de Jesus. E ao olhar ao seu redor e ver a tempestade rugindo como um leão, Pedro começa a se desesperar. Ele começa a ter medo do vento. E por um minuto ele tira os olhos de Jesus e começa a afundar sobre as águas. É nesse momento que Pedro percebe que ele é tão humano quanto aqueles que ficaram no barco. Aqueles que ficaram no barco tinham medo de sair do barco no meio da tempestade. E aquele que agora afundava na tempestade era aquele que não tinha medo de sair do barco, mas ficou com medo quando olhou aquilo tudo que estava acontecendo. Quando ele olhou o vento soprar, quando ele viu as ondas se agitando, naquele momento ele percebeu o quão pequeno ele era. E por um minuto ele tira os olhos de Jesus, e a consequência é que ele começa a afundar. Mas embora isso comece a acontecer na vida de Pedro, Pedro também sabe que o mesmo Jesus que o mandou andar sobre as águas, ainda está sobre as águas. E ele vai clamar no versículo de número 31 e vai dizer, no versículo número 30, ele vai dizer: Senhor, salva-me. Pedro sabe que está afundando, mas ele sabe que Jesus salva. Pedro sabe que está caindo, mas ele sabe que Jesus levanta. Pedro sabe que as coisas estão se voltando contra ele, mas ele sabe que Jesus está no controle. Pedro sabe que todas as adversidades do mundo podem cercá-lo, mas Jesus está ali com ele. Naquele momento, Pedro diz: Senhor, salva-me, livra-me, guarda-me, socorre-me, protege-me, arranca-me do meio desta tempestade. Jesus vai estender as mãos e vai levantá-lo e vai dizer: homem de pequena fé, homem, porque se assusta, porque teme, porque se assombra, porque tanta incerteza, porque tanta dúvida, porque tantas inseguranças, porque tantos medos, porque tantos pensamentos contrários. Por que, Pedro? Pedro, eu estou aqui. Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, eu estou contigo, eu ando contigo, eu caminho contigo, eu estou ao seu redor, à sua volta, e eu te sustento. Pedro é amparado por Jesus, eles entram no barco e a tempestade passa. Sabe por quê? Porque Jesus ele não anda só sobre as águas no meio da tempestade. Jesus acalma, apazigua, controla, Jesus soluciona, ele resolve, ele conserta tudo que está quebrado. O mar se acalma, o vento se dilui, as tempestades são controladas e o barco segue numa grande bonança. Sabe por quê? Porque quando Jesus chegar na tempestade que está a sua vida, haverá paz. Quando Jesus chegar na tempestade que assola a sua casa, haverá paz. Quando Jesus chegar na tempestade que assola o seu casamento, haverá paz. Quando Jesus chegar na tempestade que assola a sua família, haverá paz. Quando Jesus chegar na tempestade que bateu a sua porta, haverá paz. Sabe por quê? Porque Jesus é maior que a tempestade que assola a sua vida. E ainda te digo mais, você vai andar na tempestade. Jesus vai te acompanhar, você vai andar com ele e depois vocês vão voltar para o barco e vão seguir em paz. Que Deus te abençoe. Não tema a tempestade, Jesus está no controle. Fique com Deus.